E a gente continua falando sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN e também no Arena. Muito boa noite, professor. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos escutam. Professor, há um risco, professor, de os Estados Unidos invadirem, atacarem a Venezuela? Um risco concreto? Risco existe, né? Há um deslocamento de uma força naval muito alta, a descrição é forte, são 3 destroyers, um navio de transporte de tropa, 4.500 fuzileiros navais, né? Apoiados até mesmo por um submarino nuclear. O que fica uma situação absolutamente desigual em relação ao poder marítimo da Venezuela. Isso é uma unidade americana, né? É preciso ter registro de que o poder marítimo da Venezuela, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, qualquer um pode fazer essa consulta, né, de 2024, a Venezuela consta com apenas 2 corvetas e 2 fragatas, nada mais, né? Ela tem alguns mísseis anti-navios comprados do Irã no começo, pré-pandemia, 2019, e algumas lanchas compradas da China de patrulhamento. É isso, né? Então, por aí a gente pode ter uma ideia exata da desigualdade no poderio militar, né? A possibilidade da Marinha impedir um avanço americano, da Marinha venezuelana, é improvável, né? Sobra, sim, o aspecto político de que efetivamente isso aconteça. É bastante duvidoso, né? Por que é duvidoso? Porque o motivo pelo qual isso aconteceu não é completamente divulgado, né? Nós precisaremos ter clareza de que uma semana antes da ordem ao Pentágono, de 8 de agosto, de organizar essa força contra a Venezuela, o presidente Trump, o jornal New York Times foi o primeiro que deu, mas depois o Washington Post deu e jornais brasileiros também deram isso, né? O presidente Trump assinou uma ordem autorizando a empresa Chevron, uma empresa petrolífera, uma das maiores dos Estados Unidos, a voltar a fazer negócios com a Venezuela sem risco de sanções. Em outras palavras, né, a Chevron e todo o apoio que essas empresas deram na campanha de Trump valeu. O que nós temos que entender é juntar uma coisa na outra, né? Como é que o governo Trump explicaria uma permissão de voltar a comprar petróleo, voltar a negociar petróleo, quando ele faz todo um discurso anti-Maduro, quando ele faz todo um discurso, especialmente o que dizer para o secretário de Estado, Marco Rubio, que é filho de imigrantes e que tem uma especial, vamos dizer, uma especial distância, para usarmos um termo educado, com o governo de Maduro, né? Condenações constantes, né? Talvez a gente tenha que entender esse movimento muito mais como um recado, um aceno ao seu público interno e um aceno principalmente aos grupos mais radicalizados dentro do Departamento de Estado. Entre a guerra e os negócios, eu não tenho dúvida alguma de que o presidente Trump vai preferir os negócios, né? Como os fatos estão provando, né? Portanto, sobra sim a grande eficiência comunicativa do presidente Trump, né? Ele é muito eficiente. Nós estamos vendo o destaque no mundo inteiro para essa missão que tem tudo isso. Isso significa que ele não vai nunca atacar a Venezuela? A característica principal do presidente Trump é a imprevisibilidade. Portanto, teremos todos que conviver. Para a América Latina, seria muito ruim uma ruptura de um princípio básico de não haver invasão de uma potência externa em qualquer país latino-americano. Agora, professor, fazendo conexões como o senhor bem faz, que a história, a gente para entender tem que fazer, mas um ponto curioso que eu achei foi que momentos antes de o governo dos Estados Unidos intensificar o discurso contra Nicolás Maduro, ocorreu logo depois daquela reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.
a gente sabe que a Venezuela vê no Vladimir Putin um escudo, né, de proteção, até porque também há parcerias entre os dois países. Esse ponto é bastante tenso, né? Porque a Rússia já deixou isso muito claro. Eu vou dar um exemplo, né, sobre isso. No episódio Síria, que é muito mais importante para o contexto geopolítico russo, a Síria do que a Venezuela. A Rússia prefere, não tem condições de abrir duas frentes, né? Muito menos ela faria isso com a proximidade. Vamos falar a expressão que o Peter Rexet disse, no quintal americano, né? Isso seria uma atitude muito difícil de ocorrer. A Rússia está deixando os equipamentos militares que ela doou, entregou ou vendeu para a Venezuela sem peças de reposição. Apenas a metade dos Su-30, que são os aviões de combate que ela entregou à Venezuela, estão operacionais. Mesmo em relação às 12 lançadoras S-300, que é a grande garantia da Venezuela dela não ser atacada, esses S-300 são mísseis terra-ar que equilibrariam o jogo contra qualquer ataque, né? Mesmo esses 12 lançadores, apenas 8 deles estão operacionais, né? Então, quando nós olhamos para esses dados, nós temos uma certeza de que a proximidade da Rússia com a Venezuela é muito mais retórica do que real. E provavelmente os Estados Unidos sabem disso com muita certeza. A proximidade e as relações pessoais de Trump e Putin não comportam um apoio à Venezuela neste momento, né? Então, de algum modo, nós teríamos que duvidar um pouco, né, de que a Rússia vai efetivamente pagar para ver, né, algum tipo de apoio em relação ao regime de Maduro. Esse movimento dessas contra o regime de Maduro, ele tem um outro lado, Leandro, que é, por incrível que possa parecer, ajudar a Maduro. Maduro, agora, nesse momento, estava bastante contestado por uma liderança interna dentro da Venezuela, uma liderança interna de Diosdado Cabello, que está disputando os negócios de governo. Você sabe melhor, como todos nós sabemos, a Venezuela o exército venezuelano tem grandes conexões com a economia. Há uma disputa entre Diosdado Cabello, o grupo dele, e o grupo de Maduro. E o grupo de Maduro é com quem a Chevron negociou. Se Maduro cai, a Chevron tem que abrir negociações com o outro grupo de Diosdado Cabello. Nós precisamos, como você disse, juntar as coisas. Ao juntarmos as coisas, essa ameaça de invasão assegura a Maduro movimentar milícias, e, com essas, bem ao estilo dos governos autocráticos, conter as oposições internas. Os assuntos, quando se referem a Venezuela e Estados Unidos, eles são muito mais complexos do que a nossa vã filosofia consegue admitir. Ok. Eu tenho um monte de perguntas, depois a gente volta com outra oportunidade, professor, porque sempre a sua entrevistar o senhor é sempre uma aula de história, a gente consegue compreender muito bem, o nosso tempo acabou, mas em breve a gente volta a conversar sobre esse assunto que acredito que promete render ainda. Nós conversamos com o professor, por favor. Com toda certeza. Nós conversamos com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, a quem eu agradeço mais uma vez pela aula de História aqui na CNN. Obrigado, professor. Até a próxima. Eu é que agradeço, Leandro, o convite. Boa tarde a todos. Grande abraço.